Oi, 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 amores. Tudo bem com vocês? Vamos lá, última semana antes do nosso recesso. Então, a gente vai sanar algumas dúvidas aí na nossa aula gravada. Nas últimas semanas, vocês fizeram bastantes atividades avaliativas e nós tivemos uma muito importante, que foi uma atividade avaliativa de 35 pontos. Então, nós vamos fazer a correção dessa atividade avaliativa. As notas foram liberadas para vocês. Deixa eu só puxar aqui o vídeo. Foram liberadas para vocês. Então, é o momento da gente ver o que a gente acertou, o que a gente errou, o que a gente ainda pode melhorar. Ok? Vamos lá? Sugiro que vocês abram o formulário para vocês verem o que vocês erraram, o que vocês acertaram e acompanhem a nossa correção. Queridos, nós trabalhamos com os textos do PAS nessa produção, nessa atividade avaliativa. Foram 3 textos que estão na matriz do PAS de vocês. E o primeiro texto foi o texto Aos Olhos de uma Criança, que, por sinal, também foi trabalhado no Cinevince antes da nossa atividade avaliativa. Então, vocês estão aí fazendo a atividade avaliativa com o nosso conteúdo, mas também trabalhando com os conteúdos, com os textos de referência da matriz do PAS. Nós subdividimos esse texto em 3 textos, exatamente para não ficar somente um texto inteiro ali no início do nosso formulário e vocês tendo que ir e voltar na barra de rolagem. Então, a gente colocou primeiro esse fragmento aqui, que é do iniciozinho da música, e nós cobramos alguns itens aí. Primeiro item. Os primeiros versos da música são construídos com substantivos comuns, primitivos e simples. Esse item, gente, bonitinho aí, os primeiros versos da música inteira são menino, mundo, mundo, menino. Simples desse jeito. Então, nós tínhamos aí um item correto. Em Selva de Pedra, menino microscópico, os trechos de pedra e microscópico estabelecem o mesmo tipo de relação com o substantivo a que se referem. Quais são os substantivos que eles se referem, gente? Selva e menino. Então, desse modo, eles estão aqui estabelecendo que tipo de relação em relação à selva e em relação ao menino. Estão estabelecendo um tipo de relação adjetival. Então, eu tenho aqui uma locução adjetiva e aqui eu tenho um adjetivo para menino, uma caracterização para menino. Então, item correto. No trecho, o bem é o tópico, o artigo definido configura a substantivação do vocábulo bem, que exerce a função sintática de sujeito da oração. Amores, o bem aí, a palavra bem é um advérbio, teoricamente é um advérbio, mas como ele está aqui com um artigo definido, ele está substantivado. E dentro desse contexto, ele estabelece sim a relação a função sintática de sujeito da oração. O que é o tópico? O bem, ok? Então, 3 itens aí corretíssimos para vocês. Ainda sobre o mesmo texto, no verso não tá fácil para ninguém, as expressões tá e pra são consideradas coloquialismos e possuem a mesma classe morfológica. Vamos lá, gente. São coloquialismos? Sim, com marca de bastante oralidade. Tá é o que a gente utiliza para estar. É uma abreviação do verbo estar. E o pra também. Eu tenho aqui uma forma abreviada do nosso para. Mas será que é a mesma classe morfológica? Queridos, esse é o pulo do gato. Eles não têm a mesma estrutura de classe morfológica. O tá aqui é o verbo estar e o pra é a preposição para. Então, são classes morfológicas distintas. A preposição no último verso, o verso é a vida nos trópicos, demonstra que, de acordo com o contexto, essa classe gramatical, ou seja, preposição, pode variar conforme a palavra a qual
ela se refere, nesse caso, trópicos. Queridos, nós falamos bastante sobre isso na nossa aula de palavras invariáveis. Preposição é uma palavra invariável e o nos é a preposição em mais o artigo os. Por isso que tem uma variação de nos e nas. Não é pela preposição, e sim pelo artigo que está contraído aí, está em contração com a preposição em. Então, esse item aí é um item errado, ok? Não é uma palavra variável. A posição do adjetivo em o novo trópico é estilístico, ou seja, é de estilo, é característica pessoal, visto que não alteraria o valor semântico e ou sintático caso fosse posposto ao substantivo, caso fosse depois do substantivo. Em vez de novo trópico, fosse é um trópico novo. Queridos, item correto. Neste caso, não altera o sentido, nem o valor semântico, nem o valor sintático, perdão. Continua sendo um adjunto adnominal, estando antes ou depois da palavra tópico. Fragmento 2 da mesma música, O Menino e o Mundo. E aí vamos para as nossas questões. Deixa eu só colocar o vídeo aqui em cima para não atrapalhar. Em sonotipo slow and blow, onde vou, vou, leio, vou e esqueço que sou, sou. Os verbos estão flexionados em qual tempo e modo verbais? Que verbos são? Vou, leio, vou e sou, em especial aí. E o voo também de voar, né? Do verbo voar. Além do verbo esquecer aqui. Queridos, que tempo, em que modo verbais estão esses verbos todos sinalizados aqui? Todos estão no presente do indicativo, primeira pessoa do presente do indicativo, para ser mais exato, ok? Ainda sobre o texto 2, o verbo presente no primeiro verso da música é classificado como defectivo. Gente, defectivo é verbo que tem falha, que tem defeito, ou seja, ele não é flexionado em todos os tempos e modos verbais. É o caso, por exemplo, do verbo haver, do verbo chover. Nós falamos sobre isso. Eu não tenho eu chovo, eu há, não tem. Então, são verbos defectivos. Será que é o caso desses daí? Eles até são, gente, vamos pensar aqui, o verbo no primeiro verso da música é o mundo nas costas e a dor nas custas. Então, o verbinho aqui é o verbinho ser, que está flexionado na terceira pessoa do presente do indicativo, terceira pessoa do singular do presente do indicativo. O verbo ser tem todas as pessoas em todos os modos verbais, gente. Todas. Ele é um verbo irregular, mas não defectivo. Ele tem variação no radical, mas ele tem todas as formas de conjugação. Nas ocorrências da conjunção e, há a ideia de adição de palavras com mesma função sintática. Gente, conjunções servem para ligar orações ou palavras de mesma função sintática. Está certíssimo. Fragmento do mesmo texto, um fragmento 3 aí. Nós temos esse fragmento bonitinho que colocamos lá para vocês e nós cobramos alguns itens também para serem julgados. Se substituíssemos o artigo definido no primeiro verso por um artigo indefinido, não haveria prejuízo semântico e sintático no verso original. Amores, quando a gente utiliza um artigo definido ou um artigo indefinido, a gente tem aí, no mínimo, alguma característica semântica. Sintática vai funcionar como adjunto adnominal. Simples assim. Não há mudança sintática. No entanto, sob o ponto de vista semântico, sempre há mudança. Eu falar um menino e o menino
tem toda a diferença semântica aí. O menino está determinado na enunciação. Um menino não. Um menino pode ser um menino qualquer, que um dos meus interlocutores, não sabe quem é, ok? O vocábulo mas, primeiro verso, interliga as orações do período composto por meio de uma relação adversativa. Queridos, aqui corretíssimo. A voz ecoa sós, mas ninguém responde. Então a voz aqui está ecoando, mas ninguém está conseguindo responder, ninguém faz a resposta disso. O mas tem característica adversativa. Tomem cuidado só quando ele vem junto com também. Mas também traz ideia de adição. O mas sozinho, ideia de adversidade. Em tudo isso, em tudo isso aos olhos de uma criança, o vocábulo isso possui função catafórica no texto. Nós falamos sobre anáfora e catáfora quando falamos sobre os pronomes demonstrativos. E aí um ponto importante, catáfora é o que vai ser apresentado, anáfora é o que retoma algo que já foi dito. E aí cabe a gente lembrar que o isto, o este e o esta sempre são catafóricos. O isso, o esse e o essa sempre são anafóricos. Então, nós temos aí um item errado. Não é função catafórica, é função anafórica. Ainda sobre o mesmo fragmento, a expressão, né? Tudo isso aos olhos de uma criança, a expressão de uma criança é uma locução adjetiva, por isso exerce a função sintática de adjunto adnominal do substantivo olhos. Queridos, item aí mais do que certo. Então, esse de uma criança caracteriza olhos aqui, que é o meu substantivo mais marcado. Em miséria soa como pilhéria, e aos olhos de uma criança, os termos como e aos possuem a mesma classe gramatical. Gente, aos é preposição a, mas o artigo definido os. E o como, nesse sentido, é uma conjunção comparativa aí, ok? Queridos, vamos lá. Fragmento do texto do José Saramago, Este Mundo da Injustiça Globalizada. Nós colocamos 2 fragmentos desse texto para vocês. E esse texto é fabuloso. O Saramago tem uma visão muito poética, é um escritor português que faleceu em 2010, e ele tem uma visão muito poética sobre a vida, e ao mesmo tempo muito cética. Sugiro que vocês assistam um filme chamado José e Pilar, que aí fala muito sobre a vida do José Saramago com a esposa dele, né, que era a Pilar Del Rio, que ainda é viva e que é presidenta da Fundação Saramago, ok? Vamos lá, amores. Nós pedimos aqui uma questão de múltipla escolha. Nessa questão, tudo estava voltado para os pronomes utilizados aí. E quais eram os pronomes? O vos, o me e o vos de novo. E nós queríamos a classificação deles. Amores, item super, super, super tranquilo, porque esses 3 pronomes exercem a função de complemento de verbo. Começarei por contar a vocês. Permito isso a mim. Saltar-vos-á. Então, saltará a vós, saltará a vocês. Vamos pensar desse modo, ok? Então, são 3 pronomes pessoais do caso oblíquo e átonos, ok? Então, eles precisam estar ali conectados com o verbinho, senão eles não conseguem ter uma vida própria, vamos pensar assim. Ainda sobre a análise desse fragmento, a expressão em brevíssimas palavras é uma locução adverbial que exerce a função sintática de adjunto adverbial de modo. Amores, começarei por contar em brevíssimas palavras um fato notável da vida
da vida camponesa. Então, é esse, em brevíssimas palavras, certíssimo como um adjunto adverbial aí de modo. Muito, muito, muito certo. E é uma locução mais de uma palavra, exercendo uma classe gramatical aí específica. No item seguinte, o complemento do verbo começarei, primeira linha, é um fato notável da vida camponesa. O que começará, gente? Por contar, por vos contar em brevíssimas palavras um fato notável da vida camponesa. Isso aqui tudo é complemento do verbo começar. Somente o um fato notável da vida camponesa é complemento do verbo contar e não do verbo começar, ok? Então, nós temos aí um item errado. O penúltimo período do texto é formado por 5 orações. Colocamos aqui o penúltimo período para vocês. Permitam-me pedir toda a vossa atenção para este importante acontecimento histórico, porque, ao contrário do que é corrente, a lição extraível do episódio não terá de esperar o fim do relato. Saltar-vos-á ao rosto, não tarda. Queridos, nós temos aqui, grifamos para vocês a quantidade de verbos. Nós temos o verbo permitir, pedir, terá, esperar, saltar-vos-á e tarda, além do verbo ser ali no meio do caminho. Então, eu tenho mais de 5 orações. Então, item errado. Podemos afirmar que os verbos começarei e saltar-vos-á estão flexionados no mesmo tempo verbal, no entanto, em modos verbais diferentes. Os dois estão no futuro, gente. Certíssimo. E eles também estão no mesmo modo verbal, que é o indicativo, ok? Saltará e começarei. Estão no modo indicativo, certíssimos. Item errado, tá, gente? Os dois estão certamente no mesmo modo verbal. Desculpa, pode parecer confuso aí. Continuamos com o mesmo texto do Saramago, colocamos um outro parágrafo, e aqui nós pedimos o seguinte: no trecho acima, o termo ganancioso e lesado pertence à mesma classe gramatical? Justifique sua resposta. Queridos, o trecho era: acontecera que o ganancioso senhor, então esse ganancioso está vindo como? Adjetivando senhor. Então, é um adjetivo. Algum conde marquês sem escrúpulos andava desde há tempos a mudar de sítio os marcos das extremas de suas terras, metendo-os para dentro da pequena parcela do camponês, mais e mais reduzida a cada avançada. O lesado tinha começado por protestar e reclamar. Lesado aí está vindo substantivado. Olha o artigo aqui na frente. E não tem nenhum substantivo para que ele caracterizasse. Então, eu tenho um adjetivo aqui substantivado. Então, aqui ele exerce a função sintática de substantivo, a classe morfológica de substantivo, exercendo a função sintática de sujeito da oração. Então, eles não estão na mesma classe gramatical. De modo geral, eles teriam, mas dentro do contexto, como é o que nós estamos pedindo, não. Exatamente porque no segundo caso, a palavra lesado está substantivada pelo uso do artigo definido e exercendo a função sintática de sujeito da oração. Ok? Queridos, vamos lá? O pretérito mais que perfeito do indicativo apresenta uma ação anterior a outra já ocorrida. Na língua portuguesa, esse tempo verbal é comumente usado em sua forma composta. Reescreva a sentença. O lesado tinha começado por protestar e reclamar, substituindo a forma verbal composta pela forma verbal simples. Queridos, tinha começado aí a minha forma composta. Como ficaria no pretérito mais que perfeito do indicativo? O lesado começara a protestar e reclamar. Bastava isso na resposta. Depois nós colocamos aí a Sofrência de Marília Mendonça, para todo mundo se lembrar do sofrimento que essa cantora traz à tona, a dor de cotovelo, e é uma obra que está na Matriz do Paz também.
E pedimos 3 questões de múltipla escolha aí, galerinha. Em relação à coesão textual, o pronome isso em lixo, lixo, você é a prova disso, representa um valor o quê? Eu acabei de falar para vocês que isso, essa e esses são anafóricos. Então, só pode ser anafórico aqui, tá, gente? Então, elimina todos os itens aí que são catafóricos. Ficamos entre a A e a C. Queridos, se eu coloco anafórico, já faz referência a um termo que ainda será mencionado, isso não é anáfora, é catáfora. Então, item correto da questão aí, gente, é o item C de casa. Então, anafórico, já que faz referência a um termo mencionado. E esse termo mencionado é que o cupido agari, que só me traz lixo, lixo. Você é a prova disso. Disso o quê? De que ele só me traz lixo. Sobre o termo eu em, será que eu mereço esse tipo de amor? E o termo me em não me tratou bem, podemos afirmar o que, galerinha? Amores, eu tenho aqui o eu funcionando como sujeito da oração. Quem merece esse tipo de amor? Eu. E o me funcionando como objeto, complemento do verbo tratar. Não me tratou, não tratou a mim bem, ok? Então, dentro desse contexto, eu tenho 2 pronomes pessoais, sendo que no primeiro caso é um caso de pronome pessoal do caso reto, e no segundo, caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto funcionam como sujeito, e os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complementos de verbos, ok? Em relação às palavras lixo, em lixo, lixo, você é a prova disso, e lixão, em encomendado do lixão, podemos afirmar o que, galerinha? Item aqui, corretinho, está vinculado, gente, à questão do processo de formação de palavras. Eu tenho aí o meu radical sendo lix, parando no X, mais a vogal temática ou, formando a palavra lixo. Depois, eu tenho lix como meu radical e o meu sufixo ão de aumentativo, formando lixão, ok? Então, item correto aí, apesar de terem o mesmo radical, tornaram-se substantivos distintos, semanticamente distintos. Quando eu falo encomendado no lixão, eu tenho um signo linguístico diferente de lixo, ok? Lixão não é necessariamente um lixo grande, lixão é um lugar onde tem muito lixo, ok, gente? Espero que vocês tenham ficado sem dúvidas, mas caso haja qualquer dúvida, amores, podem perguntar, podem questionar, podem mandar uma mensagenzinha que a gente dá uma olhada, tá bom? Beijocas para vocês, boa semana de estudos e bom recesso. Aproveitem, descansem, ok? Nada de sair perambulando por aí, porque a gente ainda está em período de Covid muito sério no Brasil. Se cuidem, cuidem dos familiares de vocês. Em breve estaremos juntos. Beijocas!